Eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, aproximadamente. Era um guitarrista bem empolgado. Adorava fazer as apresentações, adorava fazer show, adorava estar no palco. E toda vez que a gente ia tocar, eu ficava me perguntando como é possível isso ficar melhor? Como é possível o som da apresentação ser mais impactante? Como é possível esse som chegar mais para essas pessoas, para que elas possam absorver toda essa arte que a gente está aqui disponível a oferecer? Eu era jovem e ficava me perguntando, né? Então, como que eu posso fazer isso? Através de qual recurso eu posso domar o som? Eu posso concentrar minha força e meus esforços e entregar o melhor que eu posso como artista para minha plateia. Como que eu posso fazer isso de uma maneira que eu vá impactar o máximo de pessoas possíveis e eles vão absorver da melhor maneira possível? Além disso, eu não tinha nenhum repertório de palavra para expressar o que eu estava sentindo a respeito do som. Eu bastava me dizer, o som está meio xoxo, o som está fraco, o som está meio amarelo, sabe? Essas coisas de músico, né? Músico fala muito isso, assim, né? O som está meio xoxo, está meio amarelo. E até que um dia eu tive coragem, fui lá e fui trocar ideia com o cara do som, né? O cara do som. Coitado dos técnicos de som, né? Dos técnicos de áudio que ficam tendo que ouvir que é o cara do som, o menino do som, né? Se ele é mais jovem. Na ocasião, ele estava operando uma 01V e eu fiquei abismado, assim, como é possível ele controlar tudo que está aqui no palco com essa telinha verde e preta desse tamaninho, né? Como é possível ele fazer todos os ajustes necessários num equipamento tão pouco convidativo? Fiquei abismado com isso. E naquele momento foi o pontapé inicial para esse mergulho nesse universo, né, do áudio profissional. Eu senti que ali, esse impacto que eu tive ao ver um cara comandando tudo aquilo num equipamento pouco convidativo, foi o pontapé para eu adentrar nesse universo. Então eu comecei a me interessar, queria saber mais a respeito, comecei a puxar mais papo com os técnicos de áudio, das casas de show, dos teatros, dos eventos que a gente ia, até que um dia que eu senti que eu estava começando a entender algumas coisas ali daquilo tudo. Aquele monte de botão que ficava ali em cima daquela mesa, na maioria das vezes era analógica, né? Aquele monte de botão ali começou a fazer sentido para mim. Eu comecei a entender algumas coisas que aqueles botões eram capazes de fazer. Eu ainda sentia que migrar para uma mesa digital ainda era algo bastante arriscado, ainda era um movimento ainda um pouco arriscado demais naquele momento. Estava começando a entender. Quando parava na frente de uma mesa digital, eu sentia medo, era isso que me vinha. Eu sentia travava, né, quando eu queria me arriscar ali, perguntar para o cara para ele me ensinar alguma coisa. Eu parava na mesa digital, quando era uma mesa digital, e travava, congelava. Sentia um certo receio de me conectar com aquele equipamento. Porém, em um dia fatídico, eu tive que enfrentar uma 01V. Ela apareceu na minha frente para valer em um evento no qual eu ia utilizar uma 01V para auxiliar a minha banda e a banda de outros amigos em um evento. E a mesa que tinha ali era a tal da 01V, aquela 01V que eu tinha encontrado lá naquele outro evento que eu falei para vocês. A apresentação aconteceu, longe do que eu queria que fosse, porque eu estava muito inseguro. Estava muito inseguro com os recursos que aquela mesa poderia oferecer, e eu estava inseguro, estava com medo. E eu pergunto a vocês, por que esse medo? Por que essa insegurança? Eu estou contando essa história, esse trechinho da história da minha vida para vocês, para trazer um panorama de que essa busca por compreensão do mundo digital não é um problema exclusivo seu, mas de muitos corajosos que se aventuram aí a pilotar uma mesa de som. E por isso, então, o motivo desse treinamento, para compreendermos alguns elementos que podem ajudar na travessia dessa ponte, né, do mundo analógico para o mundo digital. Antes da gente adentrar o conteúdo, eu gostaria de mencionar que, dentro da minha experiência, como membro da equipe técnica de suporte da Yamaha, eu pude perceber que existe um volume grande de pessoas com essa dificuldade. Um volume grande de pessoas que têm essa mesma questão, esse medo, essa insegurança que eu disse para vocês que eu também senti um dia na transição do analógico para o digital. Então o motivo é exatamente esse. A gente conseguir agrupar aqui, dentro de um treinamento, algumas falas que podem auxiliar vocês a superarem, né, esse medo, essa insegurança. O que eu mais escuto no dia a dia, escuto várias vezes, é aquelas frases, né, assim, eu não consigo entender a mesa digital. Então, é muito confuso para mim. Ou então, é algo muito avançado para a minha igreja, ou para mim, é algo muito avançado. Ou então, os mais velhos, né, o pessoal que já começou antes, há alguns anos, isso é coisa da juventude de hoje em dia, isso é coisa para esse povo mais novo aí que entende de celular, de tablet. E fica claro, então, que o problema central, comum a todas essas pessoas, é o conhecimento. Conhecimento sobre o assunto.
O conhecimento ele vai trazendo clareza e vai dissipando o medo, né? Então, dentro dessa perspectiva, te sobram 3 caminhos prováveis, né? Do que eu acabei de dizer, te sobram 3 caminhos. Se você está sentindo empatia pelo que eu estou dizendo. Frente a uma mesa digital, você sente medo, sente seguro? Então, você tem 3 caminhos. Caminho número 1, você pode recuar, desistir. Pronto, mais fácil. Mais fácil, né? Você desiste, recua e acabou. Você não precisa lidar com esse problema. Então, você não se arrisca, não se provoca a sair daquele lugar e fica por isso mesmo. Alguém que assuma essa bucha, por mim, né? Alguém que tome esse tapa na cara lá, de se aventurar no mundo digital. Ou então 2, né? Você fica parado, estagnado, nessa ilha confortável a você, nessa ilha que você já conhece, já sabe tudo ali, né? Do mundo analógico, aquela mesinha da sua igreja, aquela estrutura, sempre os mesmos botões, sempre as mesmas questões a resolver. Então você pode ficar estagnado, ficar parado. Porém, você corre o risco de, em algum momento, a sua igreja necessitar que vocês migrem para o mundo digital. E aí, talvez seja necessário substituir você. E tudo bem também, né? Se for esse o caso, se essa for a sua segunda, um dos caminhos, né? Como eu disse para vocês têm 3 caminhos, o segundo é esse. Você fica estagnado, fica no confortável, e pode ser que em algum momento alguém substitua você. E nós temos o ponto número 3, que é o quê? Buscar conhecimento. Fazer curso, frequentar treinamento, feira, ler artigo, assistir vídeo tutorial, assistir review, seguir perfil na rede social que faz conteúdo relevante sobre esse assunto, etc, etc. Ou seja, se jogar de cabeça nessa história, enfrentar esse desconhecido, né? Mergulhar de cabeça, enfrentar o desconhecido. Pois você compreende que, da mesma forma como é importante o líder da igreja, bem como todos os membros, evoluírem, se lapidarem, é crucial que toda a estrutura dessa organização acompanhe essa evolução. Correto? Todo mundo ali dentro está para evoluir, não é isso? O líder, os membros e o som é provável que também evolua. E se você não evoluir junto com o som, é aquilo que eu falei no tópico 2. Talvez você seja substituído. O som, meus amigos, dentro de uma igreja, é algo muito importante. Algo muito importante. Por quê? Porque para que a obra faça sentido, né, para que todo o motivo pelo qual a igreja exista, é necessário que o som seja muito claro. Muito claro. Eu gosto de brincar. Eu brinco assim que, para mim, o técnico de áudio de uma igreja, ele prega junto com o pastor, junto com o líder, ele está pregando junto. Por quê? Por que isso, né? Porque se a voz do líder ali, né, se a voz dele não é audível, não é compreensível, do que está valendo a existência da igreja, né? Se a voz dele não é nítida, não é clara, se eu não ouço, né? O motivo da igreja, então, a existência da igreja se basta pela palavra de salvação, pela chance de você escutar uma palavra e se transformar. Só que se essa palavra não está sendo ouvida, de que vale tudo aquilo, né? Então, é isso que eu gosto de dizer. Eu gosto de dizer que o técnico de áudio de uma igreja, ele está pregando junto com o líder. Então, é muito importante esse trabalho. É muito importante esse trabalho de aprimoramento. Né? Aqui nós estamos falando sobre esse caminho do analógico para o digital, porém é muito importante essa evolução mesmo de conhecimento sobre todos os aspectos. E, por consequência, compreender que o mundo digital é um desses mundos dentro do universo aí do áudio profissional, eu acho que é um tópico super importante para você também se adentrar, se aventurar e conhecer mais. Então vamos começar. Vamos tentar entender no que a mesa analógica ela se diferencia da mesa digital. Mas antes, de uma forma bem resumida, eu quero falar para vocês a respeito do sistema necessário para que haja som. Quando a gente fala de som, é necessário um sistema mais amplo. Em qualquer circunstância, onde é necessário amplificar o som, né, para atingir uma massa, atingir mais pessoas, você inevitavelmente vai esbarrar ou no microfone, ou num instrumento musical, né, um captador de um instrumento musical, um pré-amplificador, que de forma bem resumida é onde você vai conectar esse microfone, ou esse instrumento, que por sua vez, na maioria das vezes, já está embutido na mesa de som, e essa mesa de som vai misturar todos esses sinais, né, e enviar para as caixas de som, que nós temos aqui até inclusive. Isso em resumo, tá bom? A gente poderia aprofundar isso, a gente poderia ir mais a fundo dentro desse sistema, quais são os tipos de microfone, os tipos de instrumentos, o que cada um depende, né, o cabo que liga uma coisa na outra, os tipos de pré-amplificador, o que está dentro da mesa, o que não está, mas vamos resumir só nesse sistema que eu falei para vocês, tá bom? Só para a gente poder avançar no conteúdo. Então nós vemos que nesse sistema é necessário uma mesa de som, né? Falamos ali, seja ela analógica, seja ela digital, nós precisamos de uma mesa de som. Percebam que os dois tipos de mesa de som possuem o mesmo objetivo,
misturar os sons das fontes sonoras, né? Misturar ali a voz com o teclado, com a bateria, com, enfim, o instrumento de sopro e assim por diante. Mas como pode ser tão distinto, né, entre esses dois equipamentos, analógico e digital, como pode ser tão distinta essas coisas se eles têm o mesmo propósito? E é aqui que nós vamos tentar trazer um pouco desse cenário para que isso possa ser mais compreensível a vocês. O meu amigo de trabalho, o Mateuzinho, ele tem uma frase que eu adoro, que traz um pouco desse panorama a respeito da mesa analógica. A mesa analógica, ela está sempre no menu certo. Ela está sempre no menu correto. Pois é. É exatamente isso. Se você pega um celular antigo, né? Não sei para quem está assistindo essa aula, mas se você pega um celular antigo e abre ele, pronto, você já está no menu certinho para você fazer uma ligação. Né? É diferente de um smartphone, por exemplo, que você tem que desabilitar, procurar lá o ícone da ligação, apertar o ícone da ligação, pronto, agora sim, agora eu vou digitar o número que eu quero. Então, percebam que na mesa analógica e na mesa digital a gente tem esse mesmo cenário. A mesa analógica está sempre no menu certo. Agora, a mesa digital, ela pode ter aqueles botões, né, como nós temos aqui, inclusive, uma TF. Esses botões deslizantes, os faders, eles não são somente o botão de volume, como é na mesa analógica, por exemplo. Né? Na mesa analógica, se você faz isso, você invariavelmente está subindo o volume que diz respeito àquele canal. Na mesa digital, o fader, né, ele não é somente o botão deslizante do volume. Ele pode ser várias outras coisas. Mas antes de adentrar mais a fundo nos pontos centrais dessa transição, né, entre o analógico e o digital, eu quero destacar o motivo pelo qual a mesa digital existe. Acho que isso vai trazer mais clareza no que eu estou falando. A mesa digital, ela existe, basicamente, por dois motivos. Aumentar muito a quantidade de recursos que você tem, né, disponível dentro daquele console. E dois, diminuir o espaço físico que aquele console tem. Porque se a gente pega, por exemplo, uma mesa analógica, né, que tem lá todas as suas ferramentas, todos os seus recursos, né? Se eu pego uma mesa digital e quero transformá-la numa mesa analógica, então perceba, se eu pego tudo que uma mesa digital faz e quero fazer com que todos esses recursos se transformem numa mesa analógica, eu ia ter uma mesa do tamanho de uma cama king size, porque a quantidade de coisa que ela faz é muito grande, muito superior à mesa analógica. Ou seja, com a mesa digital, eu dependo menos de equipamentos periféricos, pois eu tenho dentro dela uma quantidade muito maior de recursos, consigo incluir uma quantidade maior de canais a serem mixados, pois assim eu posso utilizar a mesma superfície, os mesmos botões, para diversos outros recursos, diversas outras funções. O mesmo botão ali na superfície que eu tenho para controlar os volumes dos canais que estão chegando, é também o mesmo botão que eu controlo os sinais de saída, por exemplo, os retornos dos músicos, né? Então eu consigo fazer tudo isso, muito mais recurso, de uma forma mais compacta. Por exemplo, aqui, né? Na nossa TF, que nós temos aqui como um exemplo, é uma mesa compacta, como vocês podem ver, né? Palma da minha mão aqui, só para vocês terem uma ideia. Uma mesinha que vem pronta para 16 canais, mas eu posso expandir até 32. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Vou adentrar nesse assunto mais para frente.